Foi divulgado nesta quarta-feira de cinzas, o lema da campanha da fraternidade para esse ano de 2021 da Igreja Católica. Todos os anos é divulgado nessa mesma época do ano, desde 1960, sempre em parceria com outras instituições cristãs. E eu vou conversar agora então com o Padre Jonas, que vai falar para a gente um pouquinho do lema e também de como vai ser feito, né, a campanha da fraternidade para esse ano. Padre, primeiro, obrigada por conversar com a gente. Para começar, qual é o lema da campanha nesse ano? E ao longo, então, a gente vai conversando para saber, né, qual é a novidade, o que muda e como vão ser as ações feitas pela Igreja Católica. Então, a campanha da fraternidade deste ano, ela tem como lema que o diálogo é compromisso de amor. E o lema, a fundamentação bíblica é da carta aos Efésios, no capítulo 2, quando diz que Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Então, a campanha da fraternidade deste ano é este grande convite da Igreja Católica e também de outras igrejas cristãs, unidas no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que é o CONIC. O CONIC é o grande promotor da campanha da fraternidade deste ano. E o convite, então, é ao diálogo. Toda a sociedade, as igrejas e também toda a sociedade, dialogar como um compromisso de amor. Padre, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Algo muito polarizado e as pessoas têm muito a opinião já formada. Muitas vezes não tem nem tempo ou não querem, né? Ou melhor dizendo, não querem ouvir o que o outro tem a dizer. E você como padre, como cristão também, como que você vê a importância desse lema justamente nesse momento que a gente está vivendo e que a maioria, né? Muita gente não quer nem ouvir o que o outro tem a falar. Exatamente. Sim, a relevância, a atualidade desse tema é muito grande. Nós vivemos uma sociedade muito dividida, muito polarizada, em todos os âmbitos. No campo da política, ou é de esquerda ou é de direita. No campo religioso, ou é conservador ou é liberal. E assim vai, em todos os âmbitos. E o convite ao diálogo é a superação dessas polarizações. Os extremos nunca fazem bem. Nós temos que procurar o meio, o equilíbrio. A virtude está no meio, como diziam os grandes sábios, né? A virtude está no meio. Então, quando nós caímos em extremos, nós sempre nos prejudicamos e prejudicamos os outros. Uma sociedade só se constitui de maneira saudável quando ela sabe dialogar. Quando nós não nos fechamos em muros, mas criamos pontes. Então essa é a proposta dessa campanha e, sem dúvida, muito atual na sociedade de hoje. Padre, e uma opinião, né? A sua opinião como padre, a gente vê que muitas pessoas, até em rede social, no dia a dia, desacreditar em Deus, em Jesus, fala muito, palavras bonitas, só que na prática a gente vê justamente o contrário, né? Como que é a sua visão sobre isso? É desafiador, né? Porque acaba sendo contraditório, que as pessoas falam uma coisa, só que a gente vê aí no dia a dia é totalmente o contrário. É complicado também trabalhar com isso hoje, né? Sim, a fé em Deus, ela nos leva a uma ética. Crer em Deus carrega em si uma ética, uma moral, ou seja, um jeito de agir, de viver, um jeito ético de conduzir a sua vida. Ainda mais os cristãos, que se dizem seguidores de Jesus Cristo, que nos chamava ao mandamento do amor, ao mandamento de amar a Deus e amar o próximo. Então, sem dúvida, é um esforço que cada um precisa fazer constantemente. As pessoas, né, religiosas, que professam alguma fé, é um esforço que elas devem fazer continuamente, de fazer com que a sua fé chegue às suas atitudes, transforme as suas atitudes, transpareça no seu comportamento. Porque o ser humano, ele não é dividido em corpo e alma. Nós somos um todo, está tudo interligado. A minha alma pertence a Deus e as minhas relações, então eu faço do meu jeito. Não. Se nós acreditamos em Deus, e no nosso caso cristão, em Cristo, a fé nele transforma as nossas relações, muda o nosso jeito de nos relacionar. E aqui está o valor social da fé. A fé tem implicações sociais na maneira como nós nos relacionamos. Mas a gente precisa levar a fé a sério para viver desse jeito.
Quem não leva a fé a sério, ela não vai transformar a nossa vida. Mas quando nós a levamos a sério, ela nos transforma. Legal. E padre, frente a esse lema, então, a tudo que vai ser trabalhado, como que está a programação da diocese e as ações, né, da Igreja Católica aqui na região? Então, a Diocese de Criciúma, que representa a Igreja Católica aqui em nossa região sul de Santa Catarina, está realizando a princípio momentos de estudo sobre a campanha da fraternidade. Em âmbito diocesano, nós tivemos um estudo online na terça-feira, dia 9, da qual muitas pessoas assistiram, participaram. As paróquias da região também estão organizando seus momentos de estudo em cada município, cada paróquia. O roteiro de oração em família, dos grupos bíblicos em família, também traz esta reflexão da campanha da fraternidade para os grupos refletirem ao longo da quaresma. E no próximo dia 13 de março, teremos a primeira reunião do Conselho Diocesano de Pastoral. Lá sim, levantaremos, então suscitaremos as ações enquanto diocese, como diocese, à luz desta campanha da fraternidade ecumênica. A princípio, pensamos que teremos algumas ações mais no âmbito do ecumenismo, ou seja, no diálogo entre diferentes igrejas cristãs, que todas confessam a Cristo como Salvador. Pensamos que iremos por aí, mas algo mais concreto só poderei dizer após a reunião do Conselho Diocesano de Pastoral.